Olá, bom dia. Bom dia para você, um ótimo dia, uma ótima terça-feira. E eu estou aqui, não é? Ao vivo com você novamente. Vim aqui compartilhar o pão de cada dia. Hoje, o Minuto Pão do dia vai ser um pouquinho mais extenso. Então, eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque a mensagem é um pouquinho mais extensa, mas eu tenho certeza que ela vai falar ao teu coração, que o Senhor vai falar com você, tá bom? Então, esse minuto vai ser estendido. Se você começou agora a assistir e talvez não tenha o tempo necessário para escutar, programe-se para escutar essa mensagem bem tranquilo, tá bom? Eu vou começar lá por João, né? Eu queria falar sobre o livro de João, e o livro de João aqui, o Evangelho de João é de João Batista, tá? Falando ali de quando ele começou a anunciar o Senhor Jesus, né? A pré-anunciar ao Senhor Jesus, mesmo o Senhor Jesus já estando ali ao redor dele, mas não era conhecido de ninguém. Ninguém sabia quem era Jesus. Mas João Batista foi aquele que levou, né, aqueles que estavam próximo, dizendo: este é o Filho de Deus, né? Este é o Cristo, né? João Batista, então, sabia quem era Jesus e anunciava, pré-anunciava a Cristo, para que as pessoas que estivessem ali se dessem conta que ele é o Filho de Deus e é a ele que vocês devem seguir. Hoje não é diferente, não é? O Senhor Jesus é conhecido por muitos, mas ainda muitos não o seguem. Talvez alguns ainda não o conheçam e por isso não o seguem. Mas aqui João Batista pré-anunciava o Senhor Jesus. E eu vou ler algumas passagens que vai mostrar que quando João Batista anunciou Jesus, não é? A algumas pessoas, e estes, no entanto, essas pessoas ali foram os próprios discípulos do Senhor, né, que seguiram ao Senhor logo após saberem quem ele era. E hoje, não é? O ide pregai o evangelho, que está lá em Mateus, né? Mateus 16:15, diz: ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus, na verdade, é uma mensagem do Senhor Jesus para nós. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Naquela época foi diretamente aos discípulos e eles assim fizeram. E ide fazer novos discípulos. Se você continuar lendo a palavra, você vai encontrar ali que era para fazer novos discípulos, ou seja, um conta para o outro vai passando para o outro, e assim de família a família, de geração em geração, e crendo em Jesus e sabendo dos milagres, porque Jesus sabia que ele não iria ficar aqui para sempre. Ele iria o quê? Cumprir o seu propósito, a sua obra, iria subir ao Pai. E aí então ele deixaria o Espírito Santo, que é aquele que nos convence acerca da palavra de Deus. É a mesma coisa que eu estou anunciando o Evangelho, as boas novas para você, dizendo que o Senhor Jesus fez uma grande obra por mim e por você e que ele subiu ao Pai. Mas ele deixou o Espírito Santo. E este Espírito Santo é que faz com que você creia que realmente você é filho de Deus, que você pode ser filho de Deus a partir do momento que você crê na obra que ele fez. Por que eu digo isso? Porque lá em João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam a Cristo, não é? Deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, aquele que crê no nome do Senhor Jesus, aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo, a estes, não é? Deu-lhes o poder, Deus nos deu, né? Ou a estes Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, para você ser filho de Deus, é necessário que você receba a Cristo,
que você creia em Cristo, creia no nome de Cristo, creia no poder que há neste nome. Por quê? Por causa da obra que ele fez, porque ele veio aqui em terra, não é? E levou os nossos pecados, tirou os pecados do mundo, né? Ele tira o pecado do mundo. Naquele momento ali em que ele morreu na sua morte, ele tirou o pecado do mundo. Mas para quem? Para aqueles que o receberam. Aqueles que não o recebem, que não creem, é outra história. Agora, aqueles que o recebem, melhor dizendo, recebe a Cristo, aquele que recebe a Cristo, este recebe, vamos dizer assim, o galardão de ser filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, de ser chamado, né, e de ter o poder do nome do Senhor Jesus. Né? Ali em João, seguindo, como eu estava dizendo, João pré-anunciava a vinda de Cristo. Ou seja, pré-anunciava a figura de Cristo, de quem ele era, porque na verdade Cristo já estava por ali entre eles. Mas as pessoas não o conheciam, não sabiam quem era. E João Batista soube que era Cristo no momento que ele batizou ali, ele identificou quem era. Porque o próprio falou que desceria, né, como uma pomba. Naquele que ele batizasse, que João Batista batizasse, desceria sobre este como uma pomba o Espírito de Deus. E então ele viu que aquele era Cristo e começou a anunciar às pessoas. Quando ele via Cristo, ele dizia: ó, este aí é de quem eu falo. Este é o Filho de Deus. E aí os apóstolos, os discípulos, na verdade, né, começaram a ouvir isso. E logo seguiam a Cristo, ouviam, recebiam em seu coração e queriam andar com este, que foi pré-anunciado, né, muito antes por profetas, né? Por exemplo, o profeta Isaías. E aí então eles começaram a seguir o Senhor Jesus. Hoje nós devemos, eu, você, que cremos em Cristo, que recebemos a Cristo, que somos filhos de Deus, devemos anunciar ao Senhor. Nós devemos falar das boas novas, nós devemos pregar o Evangelho. E eu estou dizendo aqui, não pregar como eu, por exemplo, estou aqui na frente da câmera, ao vivo com vocês, falando isso. Isso foi a mim quem Deus deu essa direção. Mas a você, eu tenho certeza que Deus tem dado outras direções. E talvez não falar propriamente, diretamente da palavra, mas simplesmente onde você está agora. Você dar o seu testemunho, você ser exemplo de um filho de Deus. Aí onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sociedade em que você vive, na cidade em que você está, no lugar em que você está, na posição sujeito que você tem ocupado, ou melhor, nas posições sujeitos, porque, por exemplo, eu sou mãe, sou professora, sou filha, sou esposa, sou amiga, e dentre outras coisas, né? Sou cozinheira, sou psicóloga, sou um monte de coisa aí. Mas a posição sujeito que você ocupa, onde você está neste momento, a partir daí você deve mostrar-se como um filho, uma filha de Deus. E assim também você vai estar anunciando o Evangelho. Mas há muitas pessoas que só pensam a anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, falando abertamente e diretamente da palavra de Deus. Não, isso aí é cada um, Deus trabalha de uma maneira. E isso é o Espírito Santo que ajuda você. A partir do momento que você crê em Deus, que você recebe a Cristo, que você é filho de Deus, você passa a entender que você tem um papel essencial aqui, que é de pregar, de anunciar o Evangelho e anunciar das diferentes formas que o Espírito Santo te moldar e te levar a anunciar. Na maneira como você age e procede, isso é para todos. Todos que são filhos de Deus devem anunciar a Cristo da maneira como falam, da maneira como pensam, da maneira como agem. Erramos e muito. Vamos pensar errado, vamos pensar errado. Vamos falar errado, vamos falar errado. Vamos muitas vezes errar no proceder, vamos muitas vezes, até o último dia da nossa vida, aqui nessa terra nós vamos estar errando. Mas
o importante que o Senhor veio nos trazer é que quando você erra inconsciente, quando você não sabe ou não se deu conta que aquilo ali era errado, você então, no momento, a sua consciência passa a te acusar, a dizer que você fez algo de errado diante da palavra de Deus, e você vai até Deus. E então você pede perdão, você se arrepende. E pedir perdão não é só pedir perdão, né? Saber que fez alguma coisa errada, pedir perdão e depois no outro dia voltar a fazer de novo. Não, você se arrepende, você luta contra a sua própria vontade de não pecar, para não pecar mais. Você luta contra si mesmo. E aí o que o Senhor fala, não é? Negar a si mesmo. Você luta, passa a lutar contra aquilo que quer fazer você pecar. Porque você se arrependeu e você sabe que é errado. E aí então você passa a querer buscar mais a Deus para que Ele te ajude, te dê forças para que você não venha cair novamente naquele pecado. E assim você prossegue, anunciando o Evangelho através da sua vida, testemunhando o Senhor na sua vida, lutando contra as suas próprias vontades, contra os seus próprios erros, contra a sua própria carne, mas você vai continuar ainda errando, mas não nas mesmas coisas, entende? Você tem que buscar não errar mais naquilo que você tem errado, naquilo que você sabe que é errado. Você tem que buscar não errar mais. Por quê? Porque houve arrependimento e você crê no Senhor. Então você sabe que Ele já te lavou desses pecados, que Ele tirou esse pecado, a partir do momento que você se arrepende. E aí então você passa a caminhar com Cristo, se consertando aqui, sendo lapidado ali, sendo moldado um pouquinho mais lá na frente, não é? Torcendo um pouquinho a orelha, bastante, dói, mas você vai continuando com Cristo. E é isso que faz de você ser um discípulo de Cristo. É isso que faz de você ser um apóstolo, né? Aquele que vem após Cristo, que não são só aqueles que estão aqui na Bíblia, somos todos nós. É isso que faz de você ser um cristão, aquele que segue a Cristo, aquele que tem os preceitos dele na sua vida. Isso é ser cristão. Não se esqueça, você não precisa estar aqui mencionando a palavra de Deus, lendo a Bíblia como eu estou aqui, ou falando desta maneira. Mas você precisa ser, sim, alguém que anuncia o Evangelho através da sua própria vida. Porque o ir de pregar o Evangelho é para todos nós. E o pregar difere de um para outro. Se é desta maneira ou se é de outra maneira. Mas o Senhor quer te usar. E você tem que pré-anunciar a Cristo aonde você está, para que mais vidas possam seguir a Cristo, assim como João Batista pré-anunciava o Senhor Jesus e o fez ser conhecido por todos que ali estavam. Alguns não o seguiram, como acontece hoje, muitos não creem na palavra e não seguem a Cristo, tudo bem, Deus nos dá esse livre-arbítrio, mas há outros que creram, receberam e estão vivendo a melhor vida aqui, né? Por quê? Porque o Senhor está com eles, porque eles creram e se fizeram filhos de Deus, e então eles receberam do Senhor aquilo que era dado por herança, eles receberam do Senhor aquilo que o Senhor Jesus anunciou, né? Somos co-herdeiros de Cristo, como se fossem irmãos de Cristo, né? Sendo que Cristo era o verbo, mas aí há outros mistérios. Mas enfim, nós recebemos o Senhor, nós cremos na mensagem da cruz, nós sabemos que o Senhor fez, nós entendemos o que Ele fez por nós e nós tomamos essa posição de filhos de Deus. E aí então, né, porque até a palavra fala aqui, ó, voltando lá, João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder. Ou seja, você ser filho de Deus, você é poderoso, porque Deus é poderoso. E ser filho de alguém que tem poder é ter poder também, através dele. Não o seu poder, mas o poder de Deus, que é manifesto na sua vida. A partir do momento que você o recebe, a partir do momento que você crê nele, você também recebe poder dele. Quando você agir através da palavra, agir conforme a palavra, você está tendo poder. O Senhor vai contigo. O Senhor é contigo. Quando estamos na palavra do Senhor, o Senhor é conosco. Creia nisso. Quando você se torna filho de Deus, que você o recebe, você tem este poder.
A palavra de Deus testifica isso, que aqueles que receberam Jesus, João 1, versículo 12, todos os quanto receberam, ele deu-lhe o poder, deu poder a você. Você que recebe a Cristo, você tem poder nele. Ou seja, você tem poder para orar, você tem poder para anunciar o Evangelho, você tem poder para curar enfermos. Você tem poder, porque o Senhor mesmo vai depois, lá na frente, se você continuar a palavra de Deus, né? Vamos lá em Mateus, que nós lemos Mateus. Hoje o Minuto Pão do Dia está sendo um pouquinho mais extenso, é os minutos Pão do Dia, mas eu creio que vai te edificar. Quem assistir esse vídeo até o fim, que eu vou deixar gravado aqui, está sendo ao vivo, mas vou deixar gravado, Deus vai falar ainda mais, eu tenho certeza. Assista até o final. Vamos lá em Mateus, eu estava lendo capítulo 16, né? Deixa eu só achar aqui. Que o Senhor fala mais ainda sobre este poder que você recebe, né? E que você precisa crer. Você precisa receber este poder, porque assim você vai ter também, vai fazer proezas ainda maiores. O Senhor vai te dar ainda, vai te mostrar ainda formas de você fazer que você nem esperava, que você nem sabia. Agora eu não achei aqui, mas você continuando lá, o Senhor Jesus diz que Ele nos dá o poder de pisar em serpentes, em cobras e escorpiões. Ele nos dá este poder. Então você, ao receber o Senhor, ao crer no Senhor, você passa a ter este poder na sua vida. Tá? Você passa a ter este poder na sua vida e fazer obras grandes. O Senhor quer que você venha fazer coisas grandes. Aqui, ó, Marcos 16:15, né? Que nós iniciamos a mensagem. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aqueles que creem. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O Senhor falou a todos aqueles que estavam ali. O Senhor nos ordena hoje de pregar o evangelho a toda criatura. Não talvez dessa maneira como eu estou fazendo aqui com você, mas Deus tem te dado formas de você falar sobre o evangelho. Seja através do testemunho da sua vida, do seu proceder no seu trabalho, com os seus colegas, com os seus amigos, com a sua família, com os seus irmãos, enfim, aonde você está. Deus tem te dado a oportunidade de pré-anunciar ao Senhor e de mais almas crerem nele. Assim como João Batista, que nós estávamos lendo, pré-anunciava ao Senhor Jesus Cristo, mesmo ele já estando ali, né? E hoje também o Senhor Jesus, ele não está aqui fisicamente, mas ele está conosco, né? Através do Espírito Santo. Ele nos deixou para crer. Então nós anunciamos também. E aqueles que seguiram a Jesus, os discípulos na época, né? Eles ouviram falar, opa, o Messias está aqui, o Cristo está aqui, o Filho de Deus está aqui. É aquele. João Batista disse que é aquele. E aí então eles passaram a seguir. Hoje também, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, aqueles que creem na palavra, aqueles que o recebem, passam a segui-lo. Passam a dar atenção ao que ele tem a ensinar e passam a ser chamados filhos de Deus. Que eu, você, sejamos até o fim filhos de Deus, que recebemos a palavra do Senhor e que façamos jus a este poder de filho que nos foi dado. Poder este que podemos citar algumas coisas, né? Porque tem muito mais, mas podemos citar algumas coisas lá em Marcos 16, como eu li para vocês no versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Este
é um pouco do poder que o Senhor te dá, da autoridade que o Senhor te dá através do nome do Senhor Jesus Cristo, por você crer na obra que foi feita em meu favor, em seu favor. Então, tome posse disso. Creia, receba o Senhor Jesus. Muitos não creem, muitos não recebem até os dias de hoje. Mas aqueles que recebem. Aqueles que o recebem este poder e muito mais coisas, né? A palavra fala que ainda nós faremos através do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você tem este poder. E o que você está fazendo com este poder que o Senhor te deu? Você tem anunciado? Você tem visto as maravilhas do Senhor sendo manifestas através da sua vida, ao redor onde você está? Não precisa ser algo grandioso como há muitos filmes, né? De heróis, super-heróis, em que tem que ser grandes feitos que abalam toda a sociedade, que todo mundo pode ver. Não, são coisas até ali restritas à sua família, restritas ao seu convívio, restritas às pessoas que estão ao teu redor. Mas são coisas grandes diante de Deus, porque você está salvando almas. João Batista pré-anunciava ao Senhor Jesus Cristo, e aqueles que seguiram ao Senhor salvaram-se. Aqueles que foram até o fim com o Senhor foram salvos. E assim também você pode ser o João Batista de hoje, não é? Falar do Evangelho, deste poder que as pessoas podem receber ao serem filhos de Deus, no momento em que elas aceitam a obra que foi feita por elas, no momento em que elas recebem o Senhor Jesus Cristo, elas são feitas filhos de Deus, não é? A palavra fala que aqueles que não aceitam o Senhor são criaturas. Aqueles que não recebem a Cristo, que não creem em Cristo, que não recebem, são criaturas de Deus ainda. Mas aqueles que recebem, que tomam posse, que creem que são filhos de Deus, recebem este poder. Este poder que eu li lá em Marcos e muito mais que o Senhor tem para mim e para você. Então, façamos acontecer agora, onde você está. Você tem que dar e demonstrar o bom testemunho. Você tem que mostrar que você é um filho, é uma filha de Deus, nas suas atitudes. Vamos errar, como eu disse? Vamos, não se preocupe, você vai errar. Eu erro, nós vamos pecar. Mas o Senhor nos lava de tudo isso. A partir do momento que nós nos arrependemos, que não pecamos mais conscientes daquele erro e passamos a lutar contra a nossa própria carne, nossa própria vontade, nós estamos seguindo a Cristo. E Ele nos dá a vitória. Ele nos ajuda a não errar mais. Se o nosso coração for inteiro com Ele, porque Ele sonda nossos corações, Ele sabe tudo que tem lá dentro. Ele sabe se você faz algo intencional ou não. Ele sabe se você conhece aquela palavra ou outra que te diz para não fazer. Ele sabe. Então nós temos que nos acertar com Ele, falar com Ele, e Ele vai nos dar a força necessária para não retrocedermos, para não cairmos novamente naquele mesmo buraco, para não tropeçarmos novamente naquela mesma pedra. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Sejamos filhos de Deus e usufruímos do poder que Ele tem nos dado enquanto filhos de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima terça-feira. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que precisam conhecer quem é Cristo, que precisam saber que elas também anunciam o Evangelho através da vida delas, onde elas moram, para conhecer este poder e saber que são filhas de Deus. Que ao receberem o Senhor Jesus Cristo, elas passam a ser filhas de Deus, a ter poder, como a palavra fala. Deus deu, né, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Então, que você faça também a sua parte. Que Deus te abençoe, te dê uma ótima terça-feira. E se amanhã Deus mandar eu vir aqui, eu venho. Se não, eu fico quietinha, ouço a palavra, retenho, aprendo, né? E aí, no outro dia, ou quando o Senhor me mandar, eu volto aqui no Minuto Pão do Dia, compartilhar uma mensagem com você. Um beijo, qualquer coisa que precise, manda um direct e eu vou estar respondendo você também. Até mais!